A paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando. Hoje, nós viemos para reflexões. Viemos para refletirmos a minha, a sua e a nossa vida. A nossa caminhada com Cristo. Se realmente nós continuamos na presença de Deus, se realmente nós continuamos na essência do poder de Deus, se realmente até hoje, até agora, até este momento, Deus continua se movendo em nós. Deus continua agindo em nós. Deus continua morando em nós. Ou se apenas nós vivemos das sombras do passado, nós agimos, operamos, falamos de acordo às experiências ganhadas no passado. Ou se apenas nós trabalhamos de acordo às experiências humanas, será que Deus continua te usando? Será que Deus continua movendo-se na sua vida? Será que é Deus que ainda continua operando em ti? Será que é Deus que ainda fala em ti? Será que é Deus que ainda age na sua vida? Ou são as experiências? Ou são os conhecimentos adquiridos ao longo da caminhada? Hoje nós viemos para fazermos reflexões, porque nós podemos fazer tudo, amado. Nós podemos operar milagres, nós podemos pregar, podemos cantar para Deus, podemos fazer toda a obra na casa de Deus. Mas será que ainda é Deus fazendo em nós? Porque não é sobre o que nós fazemos, não é sobre nós levantarmos e fazermos, não é sobre eu estar aqui e falar, mas é sobre Deus falar em mim, é sobre Deus fazer em nós, é sobre Deus operar em nós. E será que ainda é Deus? Ou se somos nós, ou se é a carne, ou se é a experiência? Será que ainda é Deus? Leia comigo. Segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 5. Segunda carta aos Coríntios, segundas de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Assim diz a palavra de Deus. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Amém? Deixa eu repetir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês. Amém? A não ser que vocês tenham falhado completamente. Palavras de apóstolo Paulo aos Coríntios. Amado, de tal modo que o apóstolo Paulo disse ao povo de Corinto que eles se examinassem, se ainda eles estavam na fé, se ainda continuavam na fé, se ainda era Deus se movendo neles, se o evangelho ainda era genuíno, se o temor ainda era verdadeiro, se a entrega ainda era completa. Porque Cristo está ligado, unido a nós. A não ser que ainda já tenhamos falhado completamente. A não ser que ainda já estamos fora da presença, longe da presença, longe da intimidade e pensando que Deus ainda está em nós. Amém? Examine a sua vida, amado. Será que Deus ainda está em ti? Será que Cristo continua ligado à sua vida? Será que ainda é Jesus que opera em ti? Será que o evangelho que você prega, a palavra que você prega, você como pastor, você como pastora, você como servo de Deus, você que levanta para ministrar a palavra de Deus, será que a palavra que você prega ainda é o evangelho genuíno? Ainda é a boa nova de Cristo? Ainda são palavras inspiradas pelo Espírito Santo? Será? Ou nós pregamos por experiência? Será que as canções que nós estamos a compor, que nós estamos a cantar, será que ainda são canções inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo? Ou nós fazemos por experiência? Será que o protocolo que nós fizemos, levantamos, obrando, servindo a Deus, será que ainda nós somos movidos pelo Espírito de Deus? Amém? Será que nós ainda fazemos aquilo movidos pelo Espírito de Deus? Ou apenas são experiências? As orações
as entregas, os jejuns, os sacrifícios, será que ainda são movidos por Deus? Ou são apenas experiências? Será que ainda vivemos verdadeiramente Cristo em nós? Ou vivemos apenas nas sombras do passado? Não é sobre gritar, não é sobre pregar, não é sobre fazer milagres, não é sobre cantar, não é sobre dar o glória, não é sobre ofertar, mas é sobre examinar-se nesse momento. Deus quer que examines a sua vida. Cristo ainda está em ti. Ainda estás firme na fé, no evangelho verdadeiro, na boa nova, na palavra genuína. Ainda estás firme. Será que a entrega ainda é verdadeira? Ou nós fazemos para que o mundo veja, para que o pastor veja que não, o irmão fulano veio à igreja, meu filho foi à igreja. Para que os líderes vejam que não é ser obediente, participou no retiro que nós programamos. Será que ainda nós fazemos para que o mundo veja? Ou a entrega é realmente verdadeira? Ou nós fazemos realmente por Deus? Ou nós ainda estamos firmes na fé, no evangelho, no temor, na santidade, na entrega, na consagração genuína? Será? Examinem-se, palavras do apóstolo Paulo. Não adianta apenas corrermos. Não. Hoje, Deus veio parar, dar um stop. Stop. Pare por algum instante. Examine. Será que é Deus que ainda se move em ti? Será que as profecias que tu liberas vêm realmente de Deus? Ou de experiências? Ou de contos? Examine-se. Examina a sua caminhada com Deus. Examina a sua caminhada com Cristo. Porque muitos de nós, hoje, somos como um Sansão. Amém? Leia comigo, Juízes capítulo 16, versículo 20. Leia comigo a palavra de Deus. Juízes capítulo 16, versículo 20. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Amém. Juízes, capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Quantos de nós não sabemos que o Senhor já se retirou de nós? Nós não sabemos que já não estamos na presença. Jesus Cristo já não está conosco. Foi o caso de Sansão. Dalila implorou várias vezes que Sansão contasse de onde vinha a sua força. Qual era o segredo da sua força? Embora que as primeiras vezes o Sansão mentiu a Dalila, mas a última vez o Sansão disse a verdade. Disse que o segredo da minha força, a minha força vem dessas 7 tranças que estão na minha cabeça, porque nunca passou sobre ela navalha nenhuma. E no dia que passar navalha, eu serei como todo homem. Eu serei como qualquer homem. Amém? Sansão revelou de onde vinha a sua força. Dalila contou aos seus inimigos, contou para aqueles que buscavam pela vida de Sansão, de onde vinha a força de Sansão. E eles cortaram o cabelo de Sansão. Sansão tornou-se como todo e qualquer homem. Sansão perdeu a sua essência, perdeu a sua força, perdeu a sua origem, mas sem sabendo, ele ainda disse que eu ainda me levantarei, ainda os ferirei, ainda lutarei contra eles, ainda os vencerei, como tenho feito sempre. Mas ele não sabia que o Senhor já não estava nele, a força já não estava nele, o poder já não estava nele, porque ele tinha revelado a origem da sua força.
Quantos dos servos, quantos dos cristãos, quantos dos filhos somos como Sansão hoje? Pensando que ainda agimos com o poder de Deus, pensando que ainda pregamos com o poder de Deus, que ainda moderamos, interpretamos, cantamos, oramos, protocolamos, que ainda fazemos as coisas com o poder de Deus, mas já não, porque nós perdemos a essência, nós perdemos o Cristo. Nós falhamos completamente. Ele afastou, nós afastamos-nos da presença de Deus. Ele já não está conosco. Agora é a carne que opera. Perdão, agora é a carne que prega. Agora são as experiências que obram. Já não é Deus, já não é Espírito Santo. Examine a sua vida. Sansão perdeu a presença de Deus por contar de onde vinha a sua força. O que é que você faz que te afasta da presença? O que é que você fez que te afastou da presença? O que é que você falou que te afastou completamente da presença? O que é que você fez que te fez perder a presença de Deus? Examine a sua vida. Para o Sansão era a boca, era falar demais. E para ti, o que é? Como tem sido a sua conduta? Como é a sua caminhada? O que foi que você fez? O que foi que você falou? O quê? Como é que você falhou? Onde? Como você caiu? Como? Examine a sua vida. No teu relacionamento? Na sua família? No teu trabalho? Nos teus estudos? Na tua igreja? No bairro? Na sociedade? Onde? Onde foi que você caiu? Qual foi a coisa que você fez que te afastou de Deus? Reflita neste momento e volte rapidamente na presença. Reflita neste momento e volte, repare com o Pai, repare com Deus. Ele está aí para nos acolher. Tiago disse, se vós afastardes de mim, eu me afastarei também de vocês. Mas se vocês voltarem, eu também voltarei. Examine a sua caminhada com Cristo. Desde que você recebeu a Cristo, desde que você começou a servir a Deus, será que você continua mesmo com Cristo? Continuas firme na fé? Ou a tua fé já foi destruída? Será que a tua fé continua a ser genuína, baseada na palavra, no Evangelho, na boa nova de Jesus? Ou a sua fé já foi destruída, inclinada nas coisas do mundo, inclinada nos bens deste mundo? Será? Em que está baseada a sua fé? A tua confiança, a tua esperança, será que ainda está baseada em Jesus? Será que ainda está baseada em Deus? Ou aos homens, aos pastores, aos quimbandas? Amém? Examine a sua vida. Será que somos crentes, cristãos, sansãos? Achando que ainda permanecemos no mesmo lugar? Estamos na mesma posição? Estamos com o mesmo Deus? Estamos com a mesma força? Enquanto que já perdemos tudo há bastante tempo. Já não estamos no mesmo lugar. Já não temos o mesmo Deus. Já não temos a mesma força. Já não operamos. Já não agimos. Já não servimos inspirados por Ele. Porque nós nos afastamos dEle. Volte na presença de Deus. Amém? Examine a sua vida. Você que está longe de Deus. Você que compreendeu o lugar onde você caiu. Você que compreendeu que não, eu já não sou a mesma Bibiana. Já não é Deus que opera em mim. Já não é Deus que fala em mim. Já não é Deus que serve em mim. Já não é Deus que move em mim. Já não é o Espírito Santo que me inspira. Você que compreendeu isso. Volte na presença. Volte na busca. Volte na essência. Busque verdadeiramente. Ele é seu Pai. Ele está aí para lhe acolher. Amém? Hoje nós só viemos para analisarmos as nossas caminhadas com Deus. Não adianta fazer tudo. Se nós já não estamos com Ele, nada vai dar certo. Nada podemos fazer sem o Espírito Santo. Nada podemos fazer sem Deus. Tudo que nós fazemos fora dele não há vida.
Tudo que nós fazemos fora do Espírito, não há vida, não há transformação. Por isso que as nossas pregações já não convertem. Por isso que nós vemos nas nossas igrejas, as pessoas já não se convertem, as pessoas já não são transformadas, as pessoas já não são curadas. Porque por detrás das nossas pregações, por detrás de tudo quanto nós falamos e fazemos, já não há Deus, já não há presença de Deus, já não há o Espírito Santo. Por isso que há muita incredulidade nas igrejas, no povo de Deus, há muita incredulidade. Porque já não é Deus que age em nós, já não é Deus que opera. Nos afastamos completamente dele. Falhamos completamente com ele. Pastores, servos, servas, pastoras, analisem, examinem-se. Será que ainda é Deus que fala em vocês? Será que é mesmo a vontade de Deus que vocês façam o que estão a fazer? Será que é mesmo a vontade de Deus que vocês sigam esses caminhos que estão a seguir? Será que é mesmo a vontade de Deus que vocês preguem essas pregações? Será que é mesmo a vontade de Deus? Filhos de Deus, cristãos, jovens. Será que o Espírito Santo ainda está em vós? Será que o Espírito Santo ainda se move em vós? Será que o Espírito Santo ainda vos guia, vos orienta? Será? Será que este temor ainda é verdadeiro? Ou nós aparentamos apenas temer a Deus diante dos homens? Mas onde não há homens, onde não há pastor, onde não há uma pastora, onde não há o líder, a nossa conduta é diferente. É porque já não é Deus que se move em nós. Examine a sua caminhada com Deus. Amém? Tome tempo. Mesmo que esse vídeo termine, não termine de examinar a sua vida logo que este vídeo terminar, não. Mesmo que esse vídeo termine, você examine a sua caminhada com Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, examine-se se ainda permanecem firmes na fé. Examine a sua vida. Se a tua fé ainda está firme em Deus, em Cristo. Examine a sua vida, a sua conduta, aquilo que você faz. Se você ainda faz inspirado por Deus, se ainda é Deus realmente que te inspira, que te revela, que te guia, que te leva, se ainda é Deus, ou se nos tornarmos Sansão, se somos como Sansão, examine a sua vida. Amém? Tome um tempo, tome um momento de examinar a sua caminhada com Cristo, de examinar a sua vida, para sabermos se ainda continuamos ou se já falhamos completamente, como Sansão falhou e perdeu a presença. Será que nós falhamos? Será que também já perdemos a presença? Será? Tudo que nós fazemos, obramos, será que ainda é com a presença? Ou já perdemos a presença? Então tome um momento, examine a sua vida, examine a sua caminhada com Cristo. Amém? Não se distraia, saia em distrações, saia em distrações. Examine a sua vida, examine a sua caminhada. Examine se ainda continuas na presença. Examine se ainda é Deus na sua vida, operando. Os caminhos que tu estás a seguir, as decisões que estás a tomar. Examine se é realmente Deus te orientando, te instruindo. Ou se é apenas os teus pensamentos, o teu querer, o teu desejar. Porque nada é sobre nós, nada é por nós, mas é tudo sobre Ele, tudo é por Ele. Se pregamos, se evangelizamos, se cantamos, se protocolamos, se interpretamos, se oramos, se jejuamos, se meditamos, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Ele é quem opera tudo em nós. Então, examinemos as nossas vidas, se é Ele que continua operando tudo em nós, ou se somos nós operando em nós, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas decisões, de acordo com as nossas experiências. Examinemos as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
Realmente, eu oro que o Espírito Santo ajude-te neste momento. Que o Espírito Santo, se Deus permitiu que este vídeo aparecesse no seu telemóvel, é porque Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. É um lembrete para ti. É um despertar. Deus quer despertar a sua vida. Deus quer te dizer que você já não é a mesma, que você já não é o mesmo, que você já não está no mesmo lugar, que você precisa voltar na presença dele. Então, eu oro que o Espírito Santo realmente te ajude. Que o Espírito Santo te capacite, te faça compreender, te faça entender. Muitas das vezes nós falhamos, mas às vezes nem prestamos atenção. Onde é que nós falhamos? Às vezes acabamos de nos esquecer, mas nesse momento eu oro que o Espírito de Deus, que sonda os corações, que sonda os rins, que sonda as entranhas de todo homem, que o Espírito Santo te ajude a compreender onde, quando você falhou, e que te dê forças de restaurar, de voltar na comunhão com o Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.